Olá, pessoal! Muito bem. Dando continuidade ao assunto de propriedades coligativas que começamos na semana passada, hoje nós vamos aprender mais uma propriedade das substâncias, ok? Vamos continuar o assunto e dar andamento na matéria. Vamos falar de pressão de vapor. Então, relembrando, né, falamos um pouco disso na semana passada, as mudanças de estado físico. Então, quando muda do sólido para o líquido, eu tenho a fusão, do líquido para o gasoso, tenho vaporização ou ebulição, e que essas mudanças dependem não apenas da temperatura, como a gente aprendia até um tempo atrás, mas depende de temperatura e pressão. Então, sempre para saber qual é a situação em que ocorre uma fusão, uma ebulição, uma sublimação, eu tenho que ter duas informações, temperatura e pressão em que esse líquido se encontra. Beleza? Vamos lá. Na semana passada nós falamos do diagrama de fases. Então, o diagrama de fases ele mostra pra gente em quais situações, né, de pressão e temperatura, qual será o estado físico que a minha substância vai estar, assim como em quais pressão e temperatura eu vou ter as mudanças de fase. Então, mais uma vez, né, que eu falei na semana passada, os diagramas de fases eles têm sempre mais ou menos essa carinha, esse perfil, né, essas três linhas, curvas que se encontram no ponto triplo aqui. Então, nessa região, qualquer ponto que estiver aqui, a minha substância vai estar no estado sólido. Qualquer ponto que estiver nessa região aqui, a minha substância estará no estado líquido. Qualquer ponto que estiver nessa região aqui, minha substância estará no estado de vapor. Sendo que, se eu estiver um ponto que estiver sob uma dessas curvas, eu vou ter mudança de estado físico. Então, aqui, nesse trecho da curva, eu tenho a divisão sólido para líquido. Então, qualquer ponto sob esse trecho da curva, eu tenho a fusão, ok? Nesse trecho aqui da curva, onde eu tenho divisão entre líquido e gasoso, eu vou ter ponto de ebulição. Qualquer trecho nessa parte da curva, eu vou ter sublimação. E aqui eu tenho ponto triplo, que é temperatura e pressão, onde eu tenho os três estados físicos coexistindo. Beleza? Não pode esquecer do diagrama de fases, que a gente utiliza bastante, ele aparece em vários exercícios. E hoje, como a gente vai falar de pressão de vapor, nós nos atentaremos muito a esse trecho aqui do diagrama de fases. Tá certo? Não é para esquecer ele, não é para esquecer todo o resto, mas daremos enfoque a mais este trecho aqui do diagrama de fases, ok? Onde eu tenho a região onde separa líquido e vapor, beleza? Vamos lá então. Então, quando eu falei semana passada de propriedades coligativas e falei do diagrama de fases, eu dei muitos exemplos sobre duas principais propriedades, que é ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente vai continuar falando sobre elas. Mas uma outra propriedade das substâncias que a gente tem que aprender, que vai fazer parte das nossas propriedades coligativas, é a pressão de vapor de um líquido. O que é que vem a ser a pressão de vapor? É a pressão que é exercida pelos vapores da substância quando essa substância estiver em equilíbrio dinâmico com o líquido. Ah, meu Deus, o que isso quer dizer? Muito bem, vamos para um exemplo aqui. Então, imaginem um recipiente fechado com um medidor de pressão aqui na lateral e dentro desse recipiente eu tenho uma certa quantidade de água e no outro trecho eu tenho vácuo. Então, isso daqui está uma pressão zero e esse meu sistema está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Se eu deixar esse sistema aqui parado, o que é que vai acontecer? Com o tempo, essa água ela vai começar a evaporar, certo? Então, olha só. Então, no começo eu tenho uma pequena quantidade de vapor que chega até a tampa do recipiente e condensa. E volta a ser líquido e cai aqui na água, volta para a água novamente. No começo eu tenho uma grande quantidade de vapor sendo formada e uma grande quantidade de vapor sendo condensada.
Depois de um tempo, né, a gente percebe que o volume de água ele diminui, porque parte dessa água virou vapor, mas ela está aqui toda no mesmo recipiente, porque o meu recipiente está fechado. Depois de um tempo, mantendo-se, né, vejam que a temperatura não foi alterada, continuou os 20 graus Celsius, esse meu sistema ele entra em equilíbrio, que é o equilíbrio dinâmico que eu acabei de citar para vocês há um minutinho atrás. O que é esse equilíbrio dinâmico? Então, eu tenho água líquida que evapora. Este vapor sobe, bate na parede do recipiente, condensa e volta a ser líquido. Então, a velocidade com que a água evapora é igual à velocidade com que a água condensa. Então, o sistema ele continua em movimento, mas você não vê mais a água líquida diminuir o seu volume e nem a quantidade de vapor aumentar a sua quantidade, tá certo? Quando a gente chega neste momento de equilíbrio dinâmico, ou seja, a quantidade de vapor e de água líquida permanece igual, não se altera mais, mas o sistema continua funcionando, tá certo? Eu vou olhar aqui no meu medidor de pressão e eu vejo que ele não é mais zero como era antes. Agora ele está medindo uma certa pressão, no caso 17,5 milímetros de mercúrio. Essa pressão é a pressão de vapor da água a 20 graus Celsius. Então é a pressão que os vapores exercem, os vapores da água exercem lá no meu medidor, no meu medidor do meu recipiente, tá certo? Essa é a terceira característica que a gente aprende e que a gente vai estudar aqui em propriedades coligativas, ok? Então aqui um outro exemplo que a gente consegue enxergar a mesma situação, tá? Então eu tenho uma certa quantidade de líquido e um êmbolo. Êmbolo é igual aquele negócio de seringa que a gente puxa e consegue controlar a saída da substância de dentro da seringa. Tem um êmbolo móvel aqui, tá? E conforme o tempo vai passando, esse meu líquido ele começa a evaporar. Esses vapores empurram o êmbolo para cima. Então a gente percebe aqui nessas diferenças da seta que no começo eu tenho muita água líquida passando a vapor e pouca água de vapor condensando, voltando a ser líquido. Mas depois de um tempo, olha só, o volume de água líquida diminui mais um pouco. O volume, a quantidade de vapor aqui no recipiente aumenta. Mas a quantidade de água que evapora é igual à quantidade de vapor de água que condensa. Isso aqui é o equilíbrio dinâmico que eu falei mais anteriormente. Então, quando eu chego nessa situação, ó, em que o meu sistema está em equilíbrio, eu vou ter a pressão de vapor do meu líquido, tá certo? Então, qual a primeira pergunta que se faz? Todos os líquidos possuem a mesma pressão de vapor? O que é que vocês acham? Bom, se líquidos são diferentes, logo apresentam características diferentes. Então, não, eles não apresentam a mesma pressão de vapor. Cada líquido vai apresentar, cada solvente vai apresentar a sua pressão de vapor específica a uma determinada temperatura. Então veja no exemplo que eu dei lá primeiro que o experimento que eu mostrei, ele foi feito a 20 graus Celsius. E daí, se eu fizer esse mesmo experimento numa temperatura maior, será que vai modificar alguma coisa? Vamos guardar essa pergunta, então a gente já vai responder ela. E aí, do que é que vai depender a pressão de vapor? Se elas não são iguais para todos os líquidos, para todas as substâncias? Vai depender da natureza do meu líquido, tá certo? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Que nós temos forças intermoleculares que fazem com que as moléculas fiquem unidas quando as substâncias estão no estado líquido. Então, logo, se eu tiver uma força intermolecular mais forte, vai ser mais difícil de romper essas forças para que o líquido, as moléculas, passem para o estado de vapor. Então, se é mais difícil, uma força intermolecular mais forte, é mais difícil de romper essa força intermolecular, então
eu vou ter menos vapor sendo formado. Tendo menos vapor sendo formado, eu vou ter uma pressão de vapor menor. Agora, o contrário, se eu tenho uma força intermolecular mais fraca, é mais fácil de eu cobrar ela. Então, é mais fácil das moléculas passarem do estado líquido para o estado do estado de vapor, para o estado gasoso. Se é mais fácil, eu vou ter uma quantidade maior de vapor, portanto, a minha pressão de vapor vai ser maior. Tá? Além da natureza do líquido, a gente também tem a questão da temperatura que eu acabei de citar. Se eu fiz lá o meu experimento a uma temperatura de 20 graus Celsius e eu cheguei a uma pressão de vapor igual a 17,5 milímetros de mercúrio. Se eu fizesse o mesmo experimento a 50 graus Celsius, o que vai acontecer? Numa temperatura maior, eu vou ter uma quantidade de vapor maior sendo produzida. Logo, se eu tenho mais vapor, a minha pressão será maior também. Tá certo? Então, a pressão de vapor, ela depende do quê? O que é que vai influenciar a pressão de vapor? Vai ser a natureza do líquido, né? Então, quando eu falo da natureza do líquido, vai estar relacionado às interações intermoleculares que cada líquido possui, tá? Que a gente pode falar também na questão de volatilidade. O que é volatilidade? A facilidade com que um líquido tem de passar do líquido para o gasoso. Se eu abrir um frasco de álcool e uma garrafa de água, qual que vai evaporar mais rápido? Vai ser o álcool, certo? O etanol. Por quê? A temperatura de ebulição dele é menor. Logo, o etanol é mais volátil do que a água. Substâncias mais voláteis vão produzir maior quantidade de vapor, logo vão ter uma maior pressão de vapor. Então, isso que está dizendo aqui. Líquidos mais voláteis possuem maiores pressões de vapor. Ok? Lógico, o contrário também é verdadeiro. Líquidos menos voláteis possuem menores pressões de vapor. E a temperatura que eu também já comentei. Então, se eu tenho um líquido a 20 graus, ele vai ter uma determinada pressão de vapor. Se eu tiver o mesmo líquido a 80 graus, ele vai ter uma pressão de vapor maior, porque em temperaturas maiores eu vou ter uma quantidade maior de vapor, logo a pressão de vapor vai ser maior. Então, temperatura é a natureza do líquido. Olha o que eu falei lá no começo da apresentação. Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente um trecho do diagrama de fases, ok? Então aqui, esse trecho, a parte de cima, ele vai falar do líquido e a parte de baixo da parte de vapor. Então, pressão por temperatura, qualquer ponto sobre a minha curva, eu tenho temperatura e pressão, onde ocorre a mudança de estado físico do líquido para o vapor, do líquido para o gasoso, ok? Esse daqui, então, é um trecho do diagrama de fases. Aqui eu tenho outro gráfico também com vários trechos dos diagramas de fases, comparando solventes diferentes. Então, pressão de vapor, ela, como já foi dito, depende da natureza do líquido. Então, se eu tenho o sulfeto de carbono, o metanol, o etanol e a água, aqui eu tenho essas quatro curvas. Vamos falar dessas duas substâncias que são mais conhecidas nossas, né? O etanol e a água. Olha só, se eu for pegar uma pressão de 1 atm, olha aqui para a água, vamos marcar aqui. Então, a 1 atm, lembra que eu comentei lá na live, 1 atm é pressão atmosférica ao nível do mar. Então, 1 atm, eu tenho aqui o meu ponto em cima da curva da água, onde a temperatura será de 100 graus Celsius. Então, ponto de ebulição da água a 1 atm vai ser 100 graus Celsius, ok? Se eu falo do etanol,
O etanol, ele é uma substância mais volátil, ok? Olha só, A1 ATM, olha só o ponto sob a curva. E a gente vai ter uma temperatura de, aqui, em torno de 78, ok? 78 graus Celsius. Então, o etanol, ele é mais volátil, então eu tenho uma temperatura de ebulição menor, porque ele é mais volátil, e a pressão maior. Olha só outra análise que dá para fazer aqui. Se eu pegar a uma mesma temperatura, vamos pegar aqui a 60 graus Celsius, quem é que vai apresentar maior pressão de vapor? Ó, aqui eu tenho pressão, todas as pressões que eu estou falando, pressão de vapor, pressão atmosférica. Então, a 60 graus Celsius, a água apresenta uma pressão de vapor igual a 20 graus, então a 20 quilopascal, e o etanol igual a 49 aqui, tá? Então o etanol, como ele é mais volátil, ele vai ter uma quantidade de vapor maior, ele vai ter uma pressão de vapor maior também, ok? Então, pressão de um líquido, pressão de vapor de um líquido, ela vai estar diretamente relacionada às interações intermoleculares, né, que vai formar a substância. Então, quando a interação ela é mais intensa, ela é mais forte, a pressão de vapor vai ser menor. Por quê? Se a interação é mais forte, vai ser mais difícil de romper as interações. Então, eu vou ter menos vapor sendo produzido, então a pressão vai ser menor. Quando eu tenho uma interação menos intensa, mais fraca, vai ser o contrário. A volatilidade é maior, né? Evapora mais, eu tenho mais vapor, a pressão de vapor é maior. O que eu posso dizer, para quem não lembra, né, dessas forças intermoleculares? Quem são elas? Pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio, de polo, e forças de Van der Waals, de polo induzido, tá certo? Essas três interações intermoleculares, sendo ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio sendo a mais forte dentre essas três, e as de polo induzido, forças de Van der Waals ou forças de London sendo as mais fracas entre as três. Então, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele vai ser, pelo que a gente já falou anteriormente. E para finalizar essa para finalizar essa aula, qual que é a relação dessa pressão de vapor com a temperatura de ebulição? Se lá no gráfico do diagrama de fases eu tenho lá o meu eixo onde está a pressão de vapor e pressão atmosférica, vai estar tudo relacionado. Lembra que eu comentei na aula passada, no vídeo passado, que a pressão é uma força que ela vai fazer para que as moléculas fiquem unidas ali no estado líquido. Então, para que o meu líquido passe ao estado de vapor, é necessário que ele supere essa força, supere essa pressão. Então, um líquido ele só vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor for igual à pressão atmosférica. Por isso que a gente analisa lá no gráfico pressão atmosférica e pressão de vapor no mesmo eixo de pressão, tá certo? Então, para um líquido entrar em ebulição, é necessário que sua pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica. Tá certo, queridos? Por hoje é isso e até mais. Qualquer dúvida, escreva lá nos comentários ou tiramos as dúvidas na próxima live, ok? Até mais e obrigada.